Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, comigo tudo jóia. Vamos começar nossa aula de hoje? Está tudo organizadíssimo aí? Tudo o quê, Pro? Precisamos do nosso caderno de matemática e ciências número 4. Ele está aí do ladinho de vocês? Muito bem. Precisamos de lápis grafite apontadinho, que também pode ser lapiseira, borracha limpinha, caneta verde, lápis de cor apontadinhos, um apontador e nós vamos usar o nosso Green Notebook hoje. Pro, eu não peguei meu Green Notebook. Não tem problema, pausa a aula. Dá um play, porque eu tenho certeza que vocês já foram correndo lá buscar o Green Notebook. Tudo bem? Olha lá, nós vamos começar a nossa aula hoje fazendo a autocorreção da lição de casa número 6. Vou abrir aqui meu caderno na lição de casa número 6, que foi uma lição, ó, fácil. Uma página só, facinho, né? Olha lá. Exercício número 1. No desenho, identifique letra A com cores diferentes, cada par de linhas paralelas. Então, eu fiz assim, ó, quarto ano. Eu fiz esta paralela com esta. Então, as duas precisam ser da mesma cor. Eu usei o azul. Vocês podem usar outra cor. Não precisa ser o azul, mas precisa ser a mesma cor para fazer um parzinho. Só que tem mais outro parzinho aqui de retas, de linhas paralelas, ó. Este daqui com este daqui. Aí eu fiz vermelho, tá? Então, vermelho com vermelho faz par. Azul com azul faz par. Tudo bem? Essa é a letra A. Letra B, apontando com setas duas linhas perpendiculares. Então, vamos dar aqui uma recordada. As linhas paralelas são linhas que nunca irão se encontrar, ó. Azul com azul, vermelho com vermelho, elas caminham lado a lado, nunca irão se encontrar. E as linhas perpendiculares? As linhas perpendiculares, quarto ano, quando elas se cruzam, elas formam 4 ângulos retos, que é a distância, por exemplo, entre o azul aqui, entre o vermelho, desculpa, e o azul. Então, aqui, ó, quando encontra esta linha azul com esta linha vermelha, eu tenho um par de linhas perpendiculares. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Se é para apontar com setas, eu vou apontar todas. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um encontro de vermelho com azul, formando linhas perpendiculares. Aqui também. Pro, mas o caderno pediu para apontar só duas. Tudo bem, quem fez isso já está certíssimo. Mas aqui também tem. Aqui também tem, ó. Deste lado também tem. Deste lado, deste lado, deste lado. Deste lado aqui, 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 aqui e aqui. Tem várias. Eu apontei só essas 4 e vocês podem apontar somente 2. Agora, usando régua, que eu tenho certeza que todo mundo fez essa tarefa usando régua, trace um par de linhas paralelas e um par de linhas perpendiculares. Para diferenciar os pares de linhas, use uma cor para as paralelas e outra para as perpendiculares. Olha o que eu fiz aqui. Um outro tom de azul, elas são as paralelas. Precisa escrever pro para eu lembrar e para eu saber quem são linhas paralelas e quem são linhas perpendiculares. E aqui, ó, fiz de marrom e vou escrever perpendiculares. Põe a C, põe um certo na letra A, um certo na letra B e um certo na paralela do número 2 e um certo na perpendicular do número 2. Paralelas, né? Plural, perpendiculares, plural. Tudo bem? Agora, exercício 3, facinho. Observe os polígonos desenhados. Utilize lápis de cor para recobrir os pares de lados paralelos das figuras. Gente, essa figura retangular,
ela tem como linhas paralelas ou como lados paralelos este daqui e este daqui, ó. Fiz da mesma cor, verde e verde. São lados paralelos, são linhas paralelas que nunca irão se encontrar. Mas não é só esse. Eu tenho esse de cima e esse de baixo também. Usei cores diferentes. Aqui, quarto ano, uma pegadinha. Esta linha não é paralela com essa, ó. Se eu prolongar, já vai se encontrar. E esta daqui não é paralela com esta daqui não é paralela com esta, tá? Aqui eu tenho um par só, hein? Olha a pegadinha, hein? Este lado, né, de cima é paralelo com o lado de baixo. Quem pintou esse esquerdo e esse direito errou, porque esse aqui está inclinadinho, vai chegar um momento que vão se cruzar. E lados paralelos e linhas paralelas nunca irão se cruzar, mesmo se forem prolongados, se forem aumentados. Tudo bem? Coloca um certão. Vamos para a nossa lição de classe matemática. Página 119. Que dia é hoje? Isso mesmo, hoje é dia 5/11/2020. Coloca a data aí. Unidade 16. Dinheiro não cai do céu, nem dá em árvore. Puxa vida, é uma pena que essa frase é muito verdadeira, gente. Dinheiro não cai do céu. Vocês sabem, e aí na casa de vocês, todos os adultos devem falar constantemente isso para vocês. Dinheiro não cai do céu. Você acha que dinheiro dá em árvore? Não. Mesmo aquela brincadeirinha lá falando que a cédula é feita de papel e que o papel é extraído da árvore, dinheiro não dá em árvore, gente. Não tem jeito. Para conseguirmos o dinheirinho aqui, ó, na nossa mão, nós precisamos trabalhar. De que forma? As crianças têm como profissão estudar. Algumas ganham mesada, mas a mesada tem que ser merecida, né? Precisa ajudar a arrumar o quarto, precisa tirar, por exemplo, os pratos e os copos e os talheres da mesa, precisa passar um pano na mesa. Quem tem animalzinho de estimação precisa ajudar os adultos aí a cuidar. Então, é um dinheiro merecido, ou seja, a mesada de vocês também não cai do céu e nem dá em árvore. Olha lá, eis as questões: gastar ou não gastar, comprar ou não comprar, poupar ou não poupar, desperdiçar ou não desperdiçar. Bom, essas duas frases aqui, gente, não precisa explicação, né? Gastar ou não gastar, comprar ou não comprar. Mas aqui, poupar ou não poupar, vocês já ouviram essa palavra, poupar? Poupar significa guardar, tá? Por exemplo, se eu falar para vocês que eu estou poupando o meu salário para fazer uma viagem, significa que eu estou guardando o meu dinheiro para fazer uma viagem, tá? Desperdiçar ou não desperdiçar? A palavra desperdiçar vem da palavra também desperdício, significa gastar de forma errada. Gastar não é a mesma coisa que desperdiçar. Por exemplo, falamos muito em ciências sobre desperdício de água. Então, gastar água, quarto ano, é diferente de desperdiçar. Gastar água é quando eu estou lavando a louça lá na minha casa, ensaboando copos, garfos e talheres com a torneira fechada. E aí eu abro para enxaguar. Desperdiçar água é fazer tudo isso que eu falei para vocês com a torneira aberta. Então, desperdiçar é diferente de gastar. Tudo bem? Então, olha lá. Olha, a professora Aritmeia está falando. Como é sua relação com o dinheiro? Você planeja como gastá-lo? Na hora de comprar um produto, o que é importante para a tomada de decisão? Conversamos isso também em ciências. Uma maneira de preservarmos o meio ambiente e o nosso bolso é não comprar coisas desnecessárias. Lembraram disso? Há pouco tempo, em nossa sociedade de consumo, como é chamada, pensávamos que a água potável e limpa,
florestas preservadas, assim como outros recursos da natureza, estariam disponíveis para sempre. Porém, atualmente, sabemos que teremos que pagar para manter nosso meio ambiente limpo e consertar os danos que já produzimos. O que você acha disso? Gente, a aula de matemática hoje tem muito a ver com ciências. Então, a água, por exemplo, que nós encontramos em lagos, em rios, cachoeira, no subterrâneo lá do solo, é uma água que, para vir até nós, ou seja, para eu abrir a torneira e ela sair, ela passa por muitos processos. Então, gente, esta água, ela precisa ser usada de uma forma consciente, ou seja, eu preciso pensar para usar essa água. Eu não posso, por exemplo, desperdiçar. E todo mundo aqui sabe quando é que ocorre o desperdício da água. Escovar os dentes com a torneira aberta, os rapazes aí fazendo barba com a torneira aberta, nada disso pode, gente. Jogar algum lixinho no vaso sanitário, né? Fazer o vaso sanitário de lixeira, porque aí precisa dar a descarga. Gente, vaso sanitário é para o número 1 e o número 2, somente para isso. Quando eu posso economizar a nossa água? Utilizando novamente a água que sai da máquina de lavar roupas. Tem pessoas que têm aí o hábito de poupar a água que chega em casa. Ela faz dois benefícios, um para a natureza e outro para o bolso, porque economiza aí a água e a conta de água vem menor, gente. Então, olha lá. Vou perguntar de novo aqui, ó. O que você acha disso? Disso o quê? De gastar ou não gastar, comprar ou não comprar, poupar ou não poupar, desperdiçar ou não desperdiçar. No sistema de trocas de mercadoria, existiam medidas de valor. Desde quando o dinheiro existe? Ah, vou matar a curiosidade de vocês. Agora, na página 120. Olha lá. Leia o texto a seguir. Houve tempo em que não existia dinheiro. Como assim, Pro? Então nós não comprávamos as coisas? A palavra comprar, ela existe por conta do dinheiro. Mas nós poderíamos fazer outras coisas, tipo trocar uma coisa que eu tenho muito, ou uma coisa que eu fabrico muito bem, por outra coisa que eu não tenho ou que eu não sei fabricar. Um exemplo aqui, ó, nesse desenho, ó, tem uma pessoa com uma cesta cheia de legumes e outra pessoa segurando o peixe. Provavelmente são duas pessoas do tipo, um é pescador e o outro é agricultor. Ou seja, o pescador sabe pescar, utilizar a vara, o jeito certo, o lugar lá legal do rio para fazer isso. E o agricultor sabe muito bem quais são as sementes, as mudas, quantidade de água, que tipo de solo ele deve plantar. O que acontece? Neste caso aqui, após a pescaria e após a colheita, houve uma troca. Só que tem uma coisa, gente, isso gerava, e até hoje gera muita confusão. Sabe quando isso gera confusão na nossa vida do dia a dia? Vou dar um exemplo para vocês de umas pessoas no colégio que gostam de trocar figurinha. Na minha opinião, a troca deveria ser assim: uma figurinha por outra figurinha. Só que não é bem assim que a coisa funciona, quarto ano. Parece que tem figurinha que é mais valiosa, parece que tem figurinha que não é mais valiosa, mas isso aí é do ponto de vista do dono. Então, tem pessoa que acha que para trocar a figurinha com o outro, deve ser, por exemplo, assim: a pessoa dá uma figurinha e recebe duas de volta. Aí o que acontece? Depois a pessoa para, pensa uns minutinhos, ela se arrepende, dá briga, dá confusão, tem gente que chora, tem que chamar a professora para intervir. Então, olha a importância do dinheiro na nossa sociedade atual. Olha lá o texto. Houve tempo em que os homens consumiam apenas aquilo que produziam em seus grupos, as chamadas tribos, tá, gente? Frutos, raízes e produtos de caça e da pesca. Com o crescimento do número de pessoas nas comunidades, determinados tipos de alimentos se tornaram insuficientes, o que provocou a procura de novos lugares para morar
e, consequentemente, novos conhecimentos com novas convivências. Então, gente, muito antigamente, o que se plantava dava para todo mundo daquela família ou daquela vizinhançazinha, mas depois, com o passar do tempo, a população começou a aumentar. Então, de repente, será que tudo que esse agricultor aqui produzia ou tudo que esse pescador pescava era suficiente para manter a alimentação? A pessoa vai comer só peixe e a outra pessoa vai comer só legumes? Então, olha lá o que acontece. Assim, aos poucos, as pessoas perceberam que cada grupo apresentava uma tendência maior para certos tipos de atividades. Por exemplo, alguns grupos sabiam segredos para o bom cultivo de certas plantas, enquanto outros tinham mais sucesso na pesca e assim por diante. Lembram do exemplo que eu dei aqui no começo dessa página? E por que não trocar mercadorias? Eu planto para você e você pesca para mim. E foi assim, mais ou menos, que tudo começou. Mas olha o problema que eu disse para vocês. O que vale mais, um saco de milho ou um cesto de camarões? Olha aqui, ó. Vou falar uma coisa para vocês. A pessoa que planta o milho, ela acha que o saco de milho vale mais, gente. E lá dentro dela, ela tá certa. A pessoa que pesca o camarão, ela acha que o camarão, né, que o cesto de camarão dela, mesmo sendo menor, vale mais que o milho. E dentro dela lá, ela tá certa. Lembra da história que eu falei para vocês das figurinhas? Então, a situação começou a ficar difícil. E o homem inventou um jeito mais prático, começou a usar barras de metais, como barra de cobre, barra de prata, barra de ouro, que podiam ser trocadas por qualquer tipo de mercadoria. Outro problema, quanto deve valer uma barra de metal? Olha que confusão, gente, sem dinheiro. Era necessário calcular sua massa, ou seja, pesá-la. Surgiram então as moedas, onde a massa, o peso era cunhado, tá? Era formado, e esse era o seu valor. Aqui, por exemplo, nós temos aqui a fotoca de uma moeda de R$1. A nossa moeda de R$1, gente, no Brasil, ela vale R$1 em qualquer lugar, tá? Independente do que custam os produtos que eu vou comprar. Mas ela vale R$1 e ponto, tá? E aqui, ó, uma moeda antiga. Legal, né? Olha lá. Era necessário calcular sua massa, dava confusão, aí o que aconteceu? Eles começaram a usar moedas. Bem, o dinheiro começou por aí. Hoje, cada país tem a sua moeda, ou melhor, tem o seu dinheiro. E a gente já até sabe disso, né, quarto ano? O nome do nosso dinheiro é real, isso mesmo, isso mesmo. E no mundo inteiro, dinheirinho de papel é considerado cédula e dinheirinho de metal é considerado moeda. Tudo bem, gente? Olha lá, duas moedinhas do nosso dinheirinho. Uma moeda de 50 centavos e uma de 25 centavos. Vamos para a página 121. E o homem descobriu o comércio. Olha lá. Para comerciantes do século, como eu leio isso aqui? 15 e 16, algarismo romano, viu, quarto ano? Para comerciantes do século 15 e 16, os primeiros passos de um matemático para uma aula de educação financeira. Então, olha lá, vamos prestar atenção aí como foi que o comércio surgiu, tá? No século 15 e 16, houve uma grande expansão do comércio e das conquistas marítimas para ajudar os navegadores a fazer contas e lidar com os metais cunhados com o brasão, as moedas, né? Que conferiam o poder de troca entre as mercadorias. O grande Simon Stevin escreveu um livro chamado O Décimo, no qual ensinava a todos como efetuar com facilidade nunca vista todos os cálculos necessários entre os homens por meio de inteiros sem frações. Já estudamos um pouquinho de fração nesse caderno, não é? Olha aqui que bacana. Ele está com um livro, título em inglês. Olha ele aqui, ó. Simon Stevin. Isso é uma ilustração, né? Esse aqui não é o rostinho verdadeiro dele. O rostinho verdadeiro dele nós vamos ver agora. Olha lá.
as pessoas daquele tempo, em geral, tinham dificuldade para realizar e registrar alguns cálculos de comércio e de estoque de produtos. Estoque aí está escrito entre aspas, porque antigamente não se estocavam muitos produtos. O que é estocar? É guardar o que eu tenho a mais para usar depois. Por exemplo, quarto ano, se aí na casa de vocês os adultos compram 10 lápis grafites para vocês de uma só vez, vocês vão estocar, vocês vão guardar 8 para usar depois e 2 vocês vão deixar no estojo, não é isso? Então, os 8 aí que o adulto na casa de vocês guardou, ele estocou, tá? Com isso, provavelmente, perdiam oportunidades em seus negócios. Simon Stevin foi matemático, olha, ele foi matemático, ele foi contador, ele foi físico, professor e engenheiro. Nossa, quantas profissões! Vou contar um pouco dessa história para vocês. Olha aqui a caretinha do Simon Stevin. Olha, eles se arrumavam de um jeito assim bem chique para fotografar, né? Não tinha selfie, não tinha celular. Fotografia naquela época era coisa muito cara. Só as pessoas que possuíam bastante dinheiro poderiam se dar ao luxo de fazerem fotografias. E antes da fotografia era pintura, né? A pessoa posava, ou seja, congelava, e um artista retratava o que estava vendo. Simon Stevin nasceu em Bruges, Bélgica, no ano de 1548 e foi um dos grandes inventores do seu tempo. Viveu em um momento de grandes descobertas matemáticas e a divulgação das frações decimais em seu livro tornou os cálculos rápidos e eficazes. Quarto ano, fração decimal tem o numerador 1 e o denominador pode ser 10, 100 ou 1000 e assim por diante, tá? Na Europa, ensinou matemática para o príncipe Maurício de Nassau, o qual posteriormente administrou a região do Nordeste brasileiro, ocupada pelos holandeses no período colonial do Brasil. Olha que informação interessante. A modernização da cidade de Recife, à época, deve-se a Maurício de Nassau, pelas construções de canais, pontes, palácios e museus, numa clara demonstração da capacidade de um excelente aluno orientado por um excelente professor na área de ciências exatas. Olha que bacana! Olha aqui, ó, no livro O 10º, em 1585, Simon Stevin explicou de forma muito prática a representação das frações decimais sem usar denominador. Frações decimais são aquelas que têm, ó, já dei o spoiler, denominador 10, 100, 1000 ou outras potências de 100. Olha que bacana o livro aqui do Simon Stevin. Gostaram aí da história dele? Mesmo? Gente, achei, ó, bacana aí esse Simon Stevin, matemático, contador, físico, professor e engenheiro. Meu Deus, bem profissional esse moço. E acredito que bem inteligente. Bom, agora aqui eu quero que vocês façam. Olha o livro aqui de novo. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que agora vocês deixem a apostila, né, o caderno 4 aí de lado. E eu quero que vocês peguem o Green Notebook. Pegaram? Então, vamos para as nossas diquinhas aqui. Peguem lápis de cor, borracha, apontador, lápis grafite. Isso a Pro já pede no início da aula, né? Lápis bem apontado. O que vocês vão fazer? Primeiro, né, vocês vão copiar o cabeçalho e o problema. Então, vamos começar, ó. Centro Educacional Objetivo, faz um traço, né, a gente chama de hífen isso aqui, e escreve Unidade Campestre. Por quê? Porque tem objetivo no Brasil inteiro e nós somos da Unidade Campestre. Na outra linha, sem pular linha, logo imediatamente na outra linha, Santo André, que é o nome da cidade onde fica o nosso colégio. Coloca a vírgula, 05, né? 5 de novembro de 2020 e põe um ponto final. Pro, por que eu coloco o 0 aqui na frente do 5? Para ninguém colocar o 2, por exemplo, na frente e virar dia 25 de novembro. Não é 25 de novembro, é dia 5 de novembro. Aqui, agora, eu vou pular uma linha. Pega um lápis de cor bem bacana aí da preferência de vocês e escrevam a palavra matemática. Escreveram? Vai pular mais uma linha e vai escrever o probleminha. Anitta ganhou R$1.000. Olha o símbolo do dinheiro brasileiro, é um R de real. Esse S cortadinho a gente chama de S cifrão.
esse S cifrão, ele é símbolo de dinheiro no mundo inteiro, tá? O R não, só aqui no Brasil, porque é R de real, é o nome do dinheiro do Brasil, tá? Anitta ganhou R$1.000 de presente de aniversário. Comprou uma mochila e gastou R$379. Quanto dinheiro sobrou depois da compra? Então, gente, lógico que vocês não vão escrever na mesma velocidade que a Pro está falando. Pausa a aula. Depois que terminou de copiar, dá play. Tudo bem? Então, agora, vamos pensar. Se a Anitta ganhou R$1.000 e ela comprou uma mochila, ou seja, ela gastou R$379, que conta eu tenho que fazer? Eu vou pausar aqui, ó, vou virar uma estátua, porque eu quero que todo mundo faça a operação aqui, que é a continha em pé. Olha o que está dizendo aqui, ó. Depois que copiou, ó, o cabeçalho e o problema, pula uma linha, vai armar a continha e resolver. Depois vai pular uma linha e vai pôr a resposta. Olha o lembrete. Lembre-se de escrever um número em cada linha. Não vale amontoar os números, hein? Tipo virar um miojo assim, ó. Não quero, hein? Então, olha lá. Pausa a aula. Fizeram a continha? Qual é a continha? Subtração, gente. 1.000 menos 379. Vocês viram que eu coloquei o 1.000 em uma linha e o 379 em outra? A linha, gente, ela precisa ser usada. Não só com palavras, com números também. Não pode fazer um em cima do outro. Faça um traço e vamos lá para ver se vocês fizeram a mesma conta que eu e encontraram o mesmo resultado que eu. 0, posso tirar 9? Não. Peço emprestado na dezena, não tem. Peço emprestado na centena, não tem. Venho aqui na unidade de milhar que tem 1, peço emprestado, o 1 fica sem nenhum. E agora que eu tenho 10, peço emprestado, fico com 9. E aqui agora fica 10. Peço emprestado, fico com 9. E finalmente aqui eu tenho 10 unidades. Posso tirar 9? E vai sobrar 1. 9 é o número aqui de cima, tá, gente? Não é esse do empréstimo. Aqui, ó, 9 menos 7, 2. E 9 menos 3, 6. 0 menos 0, 0. Quanto dinheiro sobrou depois da compra? Pula uma linha e põe a resposta. Vou pausar aqui a aula, que eu quero ver que resposta vocês vão colocar. Pronto? Vamos ver se a resposta de vocês está igual à minha? Sobrou depois da compra R$621. Levanta a mão quem acertou. Eu! Que bom que vocês acertaram, porque eu também acertei. Olha lá a mochila da Anitta. Gente, que mochila linda. Adorei essa mochila. Pro, pode fazer um desenho de mochila aqui do lado do probleminha? Pode. Ai, Pro, não quero fazer. Não tem problema? Não tem problema. Coloca C e coloca um certão. Colocaram aí um certão? Muito bem. Olha lá. Peguem de novo, fecha o Green Notebook, pega de novo aí o caderno 4 de matemática e abre na lição de casa número 7, que eu vou explicar facílima também. Outra lição de casa que só tem uma página. Então coloca a data, dia 5/11 de 2020, vamos lá. Usando régua, hein? No desenho abaixo, faça as colorações para responder ao que se pede. Pinte de amarelo, 2 linhas retas paralelas. Gente, de qualquer lugar aqui. Por exemplo, esta é paralela com esta. Esta é paralela com essa. Lembrando que linhas paralelas nunca se encontram. Esta é paralela com esta. Gente, tem um monte. Um monte. Pro, posso fazer todas? Pode. Pinte de verde, 2 linhas retas perpendiculares. Por exemplo, esta com esta. Porque se eu prolongar essa linha aqui, ó, elas irão se cruzar formando 4 ângulos retos. Aqui, por exemplo, ó, se eu subir essa linha aqui, ó, da porta, e se eu andar com essa linha aqui da porta para a direita, esta linha que sobe e essa linha que anda para a direita, elas se encontram formando linhas perpendiculares, que ao se cruzarem, aparecem 4 ângulos retos. Tudo bem? Olha lá, número 2. Escreva os pares ordenados correspondentes aos pontos que formam
o barquinho. Lembrando que eu começo sempre aqui, ó, na linha deitadinha, que eu falo que é linha horizontal, e depois eu venho na vertical. Então, vou começar aqui, ó. Vou dar um spoilerzinho aqui. Letra A. Quem é a letra A? É o 2, 3. Vem aqui e marca 2, 3. E vai fazendo todos os outros. Mas, olha que pergunta interessante. Você certamente percebeu que faltou relacionar um ponto. Ó, não tem o H aqui, ó. Tem A, B, C, D, E, F, G. Cadê o H? Então, escreva qual foi, é o ponto H, e escreve aqui quem é o par que forma a letra H. Tudo bem? Vou dar um spoiler. É o 5 com o blá, blá, blá. Tudo bem? Gostaram da aula de hoje? Abre a agenda. Hoje é dia 5, quinta-feira. Anota a LCM 7 e se sobrar um tempinho, aproveita e estuda a tabuada. E estuda ciências também, tá bom? Hoje tem lá na nossa sala virtual questionário de frequência. Clica lá no questionário, coloca o nome e dá um enviar, já vai computar a presença para vocês. Tudo beleza? E se ficou alguma dúvida, é só escrever para a gente no animarciaprofessoras@gmail.com. Tchau, gente!